é hora de você conversar com ninguém que está do seu lado. Agora é a hora de você se concentrar naquilo que o Espírito Santo quer falar aqui nessa noite, amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado: por favor, não me incomoda. Fala a outra pessoa que está do seu lado, a outra, por favor, fique quieto. Você não vai no banheiro agora, você não vai em lugar nenhum beber água, amém? Você vai ficar sentado aí na sua cadeira, tá bom? Prestando atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar, amém? Vamos ler alguns versículos. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 14, diz assim: então Pedro se levantou. Pedro o que, igreja? Pedro o que? Junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Que horas eram, igreja? Da manhã. Mas o que está acontecendo é que o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Vamos ler esse último versículo juntos? 3, 2, 21. Ficou muito bom para ensaiar. No 1, no 2, no 3. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela sua palavra? Se for para Ele, aplauda. Se for para Ele, declare que as suas grandezas, as suas maravilhas, porque Ele é grande, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Feche seus olhos, por gentileza. Comece a falar para o Senhor. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Imagina seu filho, sua filha pregando o Evangelho com poder e ousadia no Espírito. Imagina essa criança, esse jovem cheio da presença do Senhor, sendo boca de Deus aqui nessa terra. Imagina você. Todos nós fazemos parte do projeto de Deus, um avivamento que Deus está trazendo aqui nessa terra. Espírito Santo, enquanto nós não chegamos a esse momento, eu creio, Deus, que a tua igreja está sendo preparada para isso. Usa-nos, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é o momento onde muitos teólogos acreditam que esse pastor, onde foi que iniciou a igreja? Onde foi que iniciou a igreja? Mateus 16, onde Cristo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Eu também acredito que o surgimento da igreja acontece aqui em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E eu quero trazer um pouco da introdução da palavra para você firmar isso no seu coração. Queridos, Cristo morreu e ressuscitou, amém? Você crê nisso? Você crê que você não é obra do acaso? Você crê que você tem um dono? Você crê que Deus pagou um alto preço por você naquela cruz, amém? Você crê nisso? Dá uma glória a Deus, meu amor. Irmãos, nós cremos nisso. Nós cremos nisso.
Cristo morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia, diz que as mulheres foram atrás dele no túmulo e a tumba estava vazia. E ele diz: vai lá e anuncia a Pedro e aos meus discípulos para eles me encontrarem no lugar onde eu disse para ir. E a Bíblia vai dizer que Cristo passou 40 dias com os seus discípulos, dando provas incontestáveis da sua ressurreição, dando provas e falando acerca do reino de Deus. Ele estava preparando os seus discípulos e todos estavam lá, irmãos, com ele, acreditando. Várias passagens bíblicas nos dá esse respaldo para isso. Várias passagens bíblicas. E eles estavam lá, e após, quando chega esses 40 dias, deixe sua Bíblia aberta, por favor, em Atos capítulo 1, versículo 4. Vai dizer assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Irmãos, Cristo anuncia para os seus discípulos: não se ausente de Jerusalém. Pastor, por que Jerusalém? Porque era a cidade onde tudo iria iniciar. Tudo iria iniciar, tudo a partir de Jerusalém. Pastor, e onde é que é a nossa Jerusalém? A nossa Jerusalém é essa Jerusalém aqui. A sua igreja local é a sua Jerusalém. É a sua Jerusalém, é seu ponto de partida. Por quê, pastor? Porque haveria uma promessa muito maior para acontecer. Que promessa é essa, pastor? A descida do Espírito Santo, amém? A descida do Espírito Santo. E eu vou já explicar para você a promessa do Espírito Santo. E quando Cristo faz isso, eles começam a perguntar para Cristo: será nesse tempo? Será agora ou depois que o Senhor vai restaurar Jerusalém, vai restaurar o reino? Porque a Jerusalém estava sendo dominada pelos romanos. Então, mesmo assim, os discípulos ainda estavam com a cabeça com as coisas da terra. E Cristo os repreende e diz assim: não cabe a vocês saber tempos e discernir nada. O que cabe a vocês é permanecer em Jerusalém. Eu tenho um sonho, em nome de Jesus, que eu vou chegar lá e vou ver aquela cidade. Vou chegar na Jerusalém Celestial, amém? Nós iremos chegar lá, mas eu tenho um sonho ainda de conhecer Jerusalém. Cristo diz assim, permaneçam em Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 8, deixe sua Bíblia aberta. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha, traduzida do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, ela significa mártir. Irmãos, Cristo estava dizendo para os seus discípulos, para os seus apóstolos, dizendo que eles precisariam de poder. Para quê, pastor? Para repreender o inimigo. É claro que eles poderiam fazer isso também, mas o poder do Espírito Santo era muito maior do que dar uma ordem a Satanás. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para andar conforme Cristo andou aqui nessa terra, amém? Precisamos do Espírito Santo. Eu não sei você, irmãos, mas todos os dias eu digo para o Espírito Santo: amado da minha alma, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Espírito Santo esteja comigo conduzindo a minha vida pessoal. Eu preciso que o Espírito Santo esteja comigo conduzindo essa igreja, irmãos. Eu preciso que o Espírito Santo esteja comigo a todo instante. Eu sou necessitado da direção do Espírito Santo. Amém, igreja? Quantos fazem essa oração? Eu faço essa oração. E chega um momento, irmãos, que Cristo ascende aos céus. Olha um momento difícil, igreja. Eles estavam acostumados a ver Cristo de maneira corpórea, assim como eu olho para você, assim como você olha para mim. E agora eles estavam vendo o Salvador deles ascender aos céus. E quando eles veem isso, chegam dois varões vestidos de branco e dizem assim: por
olhando para o alto, porque da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Quantos creem nisso? Ele vai voltar, igreja. Mas enquanto ele não volta, nós estamos sendo revestidos de poder, sim ou não, igreja? Enquanto ele não volta, a igreja está tirando o pino da granada e invadindo o inferno e pregando o evangelho, restaurando vidas, pregando a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Enquanto ele não volta, nós estamos anunciando. E eles voltam para Jerusalém. E a Bíblia diz que ao se completar o dia de Pentecostes, o que isso quer dizer, pastor? Se passaram mais 10 dias, porque o dia de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. E Cristo morreu e ressuscitou no período da Páscoa. Então se passaram 50 dias. A Bíblia vem dizer em Atos capítulo 2, versículo 14, que eles estavam reunidos, unânimes em oração. Eles estavam unidos em oração. Eles estavam o que, igreja? Em oração. Irmãos, o Espírito Santo sempre responde aquele coração quebrantado e contrito. E o Espírito Santo desce, irmão. A Bíblia vem dizer, no Atos capítulo 2, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada da perplexidade, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. O que é isso, pastor? Que língua era essa? Era o charamanai? Não, era o idioma, irmãos. Um estava falando italiano, o outro estava falando grego, o outro estava falando, outro idioma, e cada um estava se entendendo. O que estava acontecendo aqui, irmão, era glossolalia. Cada um entendia aquilo que estava falando no seu dialeto. Não era o dom de língua, qual nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 12 e capítulo 14. Eles estavam lá. E o que acontece lá, meus irmãos? Eles eram homens galileus, considerados de segunda classe. Talvez quem olhe para nós e diga assim, Jaboatão é muito longe. Irmão, Jesus gosta de confundir. Jesus gosta de pegar aqueles que o mundo despreza. Jesus gosta de pegar aqueles que estão, sabe, que ninguém dá nada por eles. Foi assim que Cristo fez na vida daqueles discípulos. E acontece a descida do Espírito Santo, vento impetuoso, línguas repartidas como de fogo, desceram, irmãos. E o que aconteceu ali? Primeira coisa que disseram é que eles estavam embriagados. Disseram assim, vocês estão embriagados. Aí onde entra, irmãos, onde o texto bíblico que nós lemos. A cidade estava cheia, gente. A cidade estava cheia de gente. Pasmem, igreja. A festa do Pentecostes era uma festa tão concorrida quanto a Páscoa. Então os judeus de toda a região, de todos os lugares, porque eles já haviam passado pela dispersão, voltam para Jerusalém para comemorar, porque era um dos mandamentos, era uma das festas que eles deveriam comemorar, amém? Como Laís leu em Deuteronômio 16:16. Então eles voltam, e quando eles voltam, o dia marcado do Senhor para acontecer a descida do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Porque só falar do Espírito Santo e do fogo é muito fácil, o pessoal tem que entender. Então eles estavam lá, e se levanta e diz assim, olha só, esses galileus estão embriagados, esses galileus estão cheios de vinho, esses galileus estão bêbados, já estão vinho. Aí Pedro se levanta, o Pedrão se levanta, aquele homem que disse que ia morrer com Cristo, mas abandona Cristo, ele se levanta e diz assim, estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. São apenas 9 horas da manhã, mas sabe o que está acontecendo, irmãos? O cumprimento da promessa, o derramar da presença doce do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a cruz sempre será um escândalo para o mundo.
a cruz. Quantos já foram julgados por serem cristãos? Amém? Sim ou não? Não é assim? Irmãos, eu abri um pouco mais aqui meu coração, que quero falar um pouco mais abertamente. No início, quando eu entendi que daquilo que Deus tinha na minha vida, eu começo a ser, meu Deus, o que é que vão dizer de mim? Será que os meus amigos vão me julgar? Porque eu era daqueles, irmãos, que dizia que crente, não sei se você também era um desses também. Uma coisa que eu nunca imaginaria que eu seria, era crente, e muito menos pastor. Uma coisa que eu nunca imaginaria que eu seria, era crente. Irmãos, criado em um misticismo de religiões. Uma outra hora me levavam para um lugar, outra hora estava em um lugar. Outra hora meus tios me levavam para a igreja metodista, então eu fui criado achando que eu poderia me levantar e andar com as minhas próprias pernas, com o meu próprio achismo, da maneira que eu quero. Amém ou não amém? Não é assim, não é, gente? Não é isso, gente? Uma hora eu estou no mundo, outra hora eu estou na igreja ouvindo sermão, outra hora eu faço aquilo que eu quero, outra hora eu me envolvo com jogos, outra hora eu traio a minha esposa, outra hora eu faço aquilo que eu quero, porque a vida é minha. E a única coisa que eu achava que eu não seria na vida era crente. Até um dia que eu entendi que verdadeiramente, até o dia que acontece um Pentecoste individual na minha vida. Quem já aconteceu um Pentecoste individual na sua? Amém? Glória a Deus. Acontece algo precioso que marca a minha vida, que marca a sua vida. E as pessoas vão dizer, esse cara está bitolado. Esse cara está louco. E o inimigo começa a colocar semente na nossa vida e dizer assim, semente, para que tu vai fazer isso? Tu vai deixar de beber, tu vai deixar de sair, tu vai deixar de fazer um monte de coisa. Por quê, irmãos? A religiosidade diz isso, mas a palavra de Deus vem dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu já não queria mais viver da maneira que eu vivia. Eu já não queria, eu sabia que existia um espaço dentro de mim que só poderia ser preenchido pela presença doce do Espírito Santo. Por isso que Pedro se levanta e diz assim, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa, o cumprimento da presença do Senhor, que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 4. Quantos estão entendendo isso aqui, amém? Porque nós somos guiados, irmão, pelo Espírito Santo de Deus. Quantos acreditam nisso? Nós não somos guiados por boas energias. Você não precisa colocar e queimar um incenso, botar na sua sala do teu trabalho e para você ter boas energias para o ambiente e ficar leve. Se você faz isso, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Já pega todos esses incensos, queima agora, Jeová, em nome de Jesus. O que você precisa é dobrar os teus joelhos e falar assim, Senhor, olha para mim, igreja. Tem certos cultos aqui pregando, é diferente. O que eu preciso é da tua presença agora. Vem sobre a minha vida, porque senão eu vou pegar aquele chefe agora. O que você precisa não é de energias positivas, o que você precisa é do Espírito Santo de Deus na tua vida. Quantos podem dizer um amém? Então Pedro, irmão, se levanta e diz, o que vocês estão vendo não é coisa dessa terra, é cumprimento dos céus. Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, amém, igreja? Você crê que você serve a um Deus vivo? Que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, e que Ele voltará para nos buscar, amém, igreja? Desce o Espírito Santo. São 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estavam na criação, façamos o homem à imagem e semelhança. Ele estava na criação, onde o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Ele desceu juntamente, vejamos o que eles estão fazendo em Gênesis capítulo 11. O Espírito Santo de Deus havia descido agora de maneira plena e de maneira completa na vida de homens iletrados, na vida de homens simples como eu e como você. Amém? O cumprimento de uma promessa descrita em Joel capítulo 2, versículo 28, que vai dizer assim, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, não Pedro, não Saulo,
não o pastor Rodolfo, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Irmãos, eu tomo posse dessa palavra. Eu creio, irmãos, que os meus filhos... eu creio, irmãos, que os meus filhos... Quem é pai aqui? Levanta a mão, irmão. Pelo amor de Deus, se você estiver do lado da tua filha aí, do teu filho, já coloca a mão na cabeça dele agora aí. Coloca a mão na cabeça. Se você é pai e mãe, está do lado do seu filho, já coloca a mão na cabeça dele aí. Coloca a mão mesmo, mãe. E diz assim: você vai profetizar, meu filho. Você vai profetizar, minha filha. Você vai um homem ou uma mulher de Deus. Você vai fazer a diferença nesse lugar. É isso que eu faço na vida dos meus filhos. Aí ele diz mais: os seus jovens terão visões. Cadê os jovens adolescentes dessa igreja? Deus vai dar visão para a vida de vocês, irmãos. Amém? Deus vai dar visão, direcionamento para a vida de vocês. Até sobre os velhos sonharão. Quem são os mais idosos? Amém? Levanta a mão, amém, irmã? Glória a Deus. A senhora está nova, dona Cristina. A senhora está ali, meia idade ali, está anciã não, mas vamos nessa. A senhora levantou a mão. Sonharão novamente. Irmãos, o avivamento faz parte para todas as gerações aqui deste lugar. Irmãos, esses dias Deus falou: pastor, eu vejo essa casa como a casa de encontro de gerações. Eu vejo essa igreja como encontro de gerações. Irmãos, quantas pessoas vêm para cá e dizem assim: a tua igreja só tem jovem. Irmãos, jovem não tem dinheiro, jovem não trabalha, jovem está no momento de luta. Você acha que a gente estaria vivendo tudo isso aqui se tivesse só jovem? Claro que não. Deus mandou homens e mulheres que estão aqui para dar direcionamento, para profetizar aqui neste lugar, para ser bênção de Deus aqui neste lugar. Eu estou pregando sozinho aqui, pelo amor de Deus. Aí Deus diz: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Sabe o que é isso, igreja? O avivamento é para todos. O avivamento quebra todas as barreiras de classes sociais. O avivamento não tem maior nem menor. Todo mundo é cheio da presença doce do Espírito Santo de Deus. Amém? E Pedrão prega, gente. Pedrão prega. E no versículo 21 a gente vê aqui, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que Deus quer gerar nos corações da humanidade arrependimento. Porque se não vive um avivamento sem arrependimento. Avivamento sem arrependimento é mentira. Avivamento sem arrependimento é balela. É muito grito, é muita falação. Agora experimenta pegar um povo que está vivendo de maneira arrependida dos seus pecados e delitos. Agora experimenta pegar um povo que está arrependido dos seus pecados e delitos. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Pastor, eu me envolvi no homossexualismo. Pastor, eu me envolvi com mulheres que não deveria me envolver. Pastor, eu fiz tanta coisa errada, dá jeito para mim. Tem jeito, irmão. Não tem nada que o sangue de Jesus Cristo de Nazaré não possa quebrar. Não há maldição, não há cadeias, não há nada que Cristo não possa fazer. Há jeito para o meu casamento, pastor? Claro que há jeito. Pastor, eu errei com os meus filhos. Será que eu posso? Tem jeito ainda? Tem jeito. Irmãos, Deus manda o seu filho. A morte e ressurreição de Cristo é a nossa garantia, é a nossa certeza. O Espírito Santo desce, pastor, eu não estou vendo o Espírito Santo, o que é que eu estou fazendo? Irmãos, nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O Espírito Santo, ele é responsável, irmãos, para transformar esse coração que temos. O Espírito Santo, ele é responsável por transformar a minha e a sua vida. Eu sei que ainda tem um tanto na minha caminhada para Deus mudar. E eu sei que na sua também, amém? Quem está junto nessa?
Eu estou aí nesse processo. Jesus tem me mudado. Jesus tem me aperfeiçoado. Só que esse Espírito Santo, ele vem, irmãos, para trazer poder. Eu já vou entrar um pouco mais nisso. O Espírito Santo vem para transformar a minha e a sua vida, para levantar aquele pecador, para mudar as prioridades. Ele muda, irmãos, os nossos propósitos e objetivos. A gente não passa a ter mais prioridades, a gente passa a ter uma única prioridade, que é agradar o nome de Jesus. A gente já não vê mais, se der, não, eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu sei que está me custando tudo, então o Espírito Santo de Deus, ele vem trazer para mim e para você, irmãos, a certeza e a convicção que nós somos seus filhos. O Espírito Santo de Deus vem fazer algo de extraordinário na minha e na sua vida. No versículo 22, a gente vai ver Pedro ainda dizer assim: israelitas, escutem que vou dizer, Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles, como vocês mesmos sabem. E este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Irmãos, a morte não pôde reter o nosso Senhor. Ele desce e manda o Espírito Santo. Uma igreja que não clama pela mais da presença de Deus. Aí o que acontece, pastor, lá? Acontece, irmãos, um rebuliço santo. Preste atenção aqui, por favor, não se disperse. Acontece um rebuliço santo. Toda a cidade de Jerusalém para ouvir o discurso de Pedro. Toda a cidade de Jerusalém para ouvir aquilo que Pedro estava dizendo. Irmãos, você tem noção que isso era algo inédito? E você crê que Jesus está fazendo algo inédito aqui neste lugar? Jesus está fazendo algo de diferente aqui nessa casa, irmão. Jesus está fazendo algo de diferente aqui nesse lugar, irmãos. Eu creio, irmãos, que Jesus quer derramar uma porção nova do seu Espírito aqui sobre esta casa. Eu creio que Deus quer derramar uma porção nova do seu Espírito sobre a nossa juventude. Deus tem um propósito para você, menino. Deus tem um propósito para você, menina. Por isso que nós não ficamos ali na frente olhando para o estilo de roupa. Por isso que nós não ficamos ali na frente querendo saber o carro que você vem. Nós não estamos interessados como você está chegando aqui, mas o meu propósito é saber como você vai sair daqui desta casa. Porque manda, pastor, aquele menino não tem mais jeito, aquele adolescente não tem mais jeito, aquele adolescente dá tanto trabalho na escola. Não tem nada que o Espírito Santo de Deus não possa transformar. Não há vida que ele não possa resgatar. Irmãos, Atos 2,39, Pedro vai dizer: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Por isso que eu oro, irmãos, para que os meus filhos tenham experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque se eles não tiverem, vai chegar o tempo que eles vão crescer e eles vão dizer para mim: pai, eu não quero mais a igreja contigo. Eu já vi muitos filhos de irmãos dizerem isso. Eu já vi muito filho de pastor dizer que não tinha mais prazer em ir para a igreja. Aconteceram problemas. Eu já estou caminhando para a conclusão e você vai entender. E Pedro estava lá, irmãos, pregando, defendendo uma fé, defendendo a morte e ressurreição de Cristo, que eles não estavam bêbados.
que eles não estavam embriagados com vinho, mas eles estavam cheios da presença de Deus. Eles estavam cheios da presença de Deus. E uma igreja cheia da presença de Deus nunca vai se parecer com o mundo. Uma igreja cheia da presença de Deus, ela vai estar sempre destoando com as coisas dessa terra. Amém, igreja? Ela está sempre indo na contramão. E os discípulos, irmãos, estavam lá, vendo o sermão de Pedro, um sermão cristocêntrico, um sermão onde havia cruz, onde havia arrependimento, onde havia salvação, onde havia apelo. Irmãos, o Atos 2:37 vai dizer assim: quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quando eles ouviram o sermão de Pedro, o homem que negou a Jesus, assim como eu e você, o que é que vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Pedro diz: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, Pedro estava dizendo para aquela multidão: vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar. Sabe por quê, gente? Tem muita gente pregando que o Espírito Santo é andar fazendo um aviãozinho dentro da igreja. O Espírito Santo é um sentimento, é um arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa que caminha contigo, que sabe de tudo a meu respeito, que sabe de tudo ao teu respeito. O Espírito Santo de Deus quer estar contigo todos os dias da nossa vida. Pastor, e o que acontece se nós tirar o Espírito Santo dessa igreja? Bagunça, podridão, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse coração que está aquecendo agora é porque ele está te pegando desse jeito. Ele sabe o que é que ele está fazendo na sua vida. Ele sabe de quanto tempo você vem sentindo falta, que as coisas mais dessa terra não tem mais o mesmo valor na tua igreja, na tua casa. As coisas dessa terra não tem mais valor nenhum. As coisas dessa terra não tem mais sentido para você. As coisas dessa terra não tem mais propósito para a sua vida. E Pedro diz: arrependa-se. E aquela multidão, irmão, se arrepende. Aquele povo se arrepende. Todo aquele povo se arrepende. A Bíblia vem dizer que naquele dia, um pouco mais, quase 3.000 pessoas, Atos 2:41, um pouco mais de 3.000 pessoas, teve um acréscimo, foram batizados. A gente não sabe se foi por imersão, aspersão, a fusão, mas foram batizados. E começa, gente, uma igreja, começa um estilo de vida da igreja cheia da presença. Nós somos uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, amém? Somos uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Irmãos, abra comigo por gentileza, Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Veja bem, vai dizer assim: e perseveraram na doutrina dos... Uma igreja tem que ter teologia. Uma igreja tem que ter ensino. Preste atenção aqui, por gentileza. Uma igreja tem que ter ensino. Ninguém chega aqui e vai diretamente servir, irmão. Precisa passar por todos os processos. Precisa passar por tudo. Olha só, da doutrina dos apóstolos. Precisavam, irmão, de discipulado. Um a um, em grupo, precisavam crescer no conhecimento e na graça. Porque uma igreja que não conhece a palavra de Deus é uma igreja vã, uma igreja que não é relevante, é uma igreja que vai chegar amanhã na segunda-feira, aí a primeira seta do maligno você vai cair. Primeira aposta do bicho, amanhã você vai apostar.
primeiro vídeo pornográfico você vai acessar. Agora uma igreja que tem ensino da palavra, é uma igreja que cresce de maneira madura. Na comunhão e no partir do pão. Irmão, uma igreja tem comunhão. Uma igreja precisa ter relacionamento. Uma igreja precisa ter relacionamento. Você que faz parte dessa igreja ou de outra igreja, você precisa estar em uma igreja. Não existe desegrejados. Não existe essa seita de desegrejados. Uma hora eu estou numa igreja, outra hora eu estou em outra igreja. Você precisa estar em uma igreja. Amém? Não, é porque no domingo aquele culto lá é forte, tá, pastor? Ó, arrepia tudinho. Eu vou lá naquele culto que ele é forte. Naquele culto lá eu quero... Aí no outro culto você vai lá na outra igreja lá, que se cair uma agulha, todo mundo olha para trás. Ah não, hoje meu filho está dando muito trabalho. Eu vou lá na casa, porque os ministros da casa aqui dizem, ó, esse menino está me dando muito trabalho, eu vou sair de casa. Aí eu vou para a igreja, não, irmão, isso aqui não é creche não. Isso aqui não é creche não, isso aqui tem ensino bíblico. Tem ensino da palavra ali naquele lugar ali, amém? Você dá uma glória a Deus? Aqui não é creche não. Creche é de segunda a sexta-feira. Nós não somos babás dos seus filhos. Nós somos discipuladores. Nós temos palavra, nós temos ensino. E nós queremos que você e os seus filhos cresçam na graça e no conhecimento. Porque a promessa é para gerações. Ó, a igreja tem oração. Eu estou em Atos capítulo 2, versículo 42, tá, igreja? Para você acompanhar. A igreja tem, ó, doutrina, a igreja tem comunhão e a igreja tem oração. Irmãos, a igreja precisa de oração. Avisamos aqui, ó, quarta-feira, de 2 às 4, sala de oração. Terça-feira, terça do renovo. Ah, pastor, porque eu não tenho tempo. Eu espero que você tenha o seu tempo com o Senhor. Eu espero que você tenha o seu tempo com o Senhor. E olha só, no versículo 43 vai dizer: em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos criam que estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmão, uma igreja solidária, uma igreja generosa, uma igreja que não era avarenta. Irmãos, eu estou desde, se eu não me engano, desde março não, vou falar maio, falando desse projeto de Casa Kids. São 300 pessoas, eu tenho certeza que entre um culto e o outro, a gente teve muito mais do que 500 pessoas. E ainda eu estou com 133 pessoas. Agora me pergunta, qual foi a semana que Deus deixou de honrar um compromisso financeiro? Nenhuma semana, nenhum início de mês, nenhum vencimento, nada. Sabe por quê, irmão? Porque nunca vai ser sobre homens. Nunca vai ser sobre homens. Deus deseja gerar uma igreja no estilo de vida. Quero já chamar o louvor para subir, pode subir o louvor. Deus chama uma igreja para viver no estilo de vida. Olha só, irmãos, eles vendiam as propriedades, distribuindo o produto. Eu não estou mandando você fazer nada disso, irmãos. Mas era uma igreja generosa, diariamente perseveraram unânimes no templo. Uma igreja que estava perseverando, irmãos. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus com cântico, contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, a igreja primitiva, preste atenção aqui por favor. A igreja primitiva era uma igreja que sabia estar dentro do templo. E era também a igreja que não deixava de cumprir o seu id, a palavra, o propósito. A igreja que se envolvia com as causas de dentro da igreja, mas também que se envolvia com causas sociais. Era uma igreja que contava com
a boa fama de todos. A igreja, irmãos, cumpria o seu id. A igreja ia nos asilos. A igreja ia, irmãos, nas escolas. A igreja ia nos becos e vielas pregar o evangelho. Mas o que é que a gente, muitas das vezes a gente vê? Preste atenção aqui, por favor. A gente vê o crente buscando um lugar de conforto. A gente vê a igreja buscando um lugar bom para estar. A gente vê uma igreja buscando um lugar confortável para estar. Mas não é isso que Deus tem. Não é isso que Deus tem, irmãos. Deus deseja que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para viver os propósitos que nós temos. Para viver os propósitos, irmãos, que Ele nos deu. Mas a gente vê uma igreja, irmãos, muitas das vezes longe, mas muito longe. Mas eu creio que eu estou aqui numa igreja, amém? A igreja do Nazareno Casa. É uma igreja que está querendo andar, de maneira como está aqui, Pastor, qual o modelo da nossa igreja? Modelo bíblico. Onde tem doutrina, onde tem oração, onde tem comunhão, onde tem partir do pão. Tem problema, pastor? Claro que tem problema. Aqui não é o céu. O céu não é a igreja do Nazareno Casa. O céu está lá. Aqui não é o céu. E a igreja foi crescendo, irmãos. A igreja foi crescendo. Deus derrama o seu Espírito Santo sobre eles. E eu fico imaginando, irmãos, estava falando no primeiro culto. Eu fico imaginando aquele povo. Pedro, Tiago e João. Irmãos, você lembra o texto bíblico onde os filhos, onde João e Tiago chegam no meio dos discípulos e assim: Senhor, permite que um sente à tua direita, outro sente à tua esquerda. Quantos lembram disso aqui? E há um problema lá entre eles. E aqui não, irmãos. Há uma igreja madura. Para que, pastor, precisa ser cheio do Espírito Santo? Para poder viver em comunhão, irmãos. Para você poder fazer parte de uma igreja. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para amanhã estar de pé. Você acha, irmãos, eu não estou querendo aqui acabar com os trabalhos dos psicólogos, mas tem tantos crentes, tantas pessoas, irmãos, que estão passando pelos seus problemas psicossomáticos, porque não tem mais tempo de oração, porque não tem mais intimidade com Deus. Aqui não tem uma palavra para você, 3 chaves para liberar o sucesso para a tua caminhada. Eu vou soltar 3 chaves aqui agora para você sair daqui bem. Não, irmão, quero criar um triplex aí na tua cabeça e dizer assim: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Se você sair daqui dessa noite apenas dizendo e declarando: eu preciso ser cheio do Espírito Santo para que a minha família ande conforme tem que andar. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder anunciar o Evangelho. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder perdoar o meu irmão. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder viver em unidade. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para anunciar as boas novas. Eu creio, irmãos, que na descida do Espírito Santo teve uma mesa redonda lá entre os 11, antes de escolher Matias, no lugar de Judas, e dizia assim: pô, naquele dia lá, cara, falei algo contigo. Naquele dia lá, eu disse algo para Cristo que ficou mal. Eu vejo, irmãos, que na descida do Espírito Santo houve uma organização dentro deles. Todos apoiavam, estavam juntos. E depois, irmãos, o que é que acontece, pastor? Aqueles homens, irmãos, que estavam lá, aqueles homens que eram tidos como segunda classe, aqueles homens que estavam lá tidos como pessoas, né, sem valor, eles se levantam. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, em Atos capítulo 3, versículo 1. Vai dizer assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo. Aonde, gente? Para a oração às 3 horas da tarde.
Na sala de oração. Eles estavam indo para onde, pastor? Eles estavam indo para o templo, eles estavam indo para a igreja. Na sala de oração, orar para quê, irmãos? Você já foi cheio uma vez, não precisa de mais. Não é assim que a gente faz. Estamos no dia 31 de agosto de 2025. E esse mês de agosto, irmão, parece que tiveram 55 dias, porque foi intenso. Amém? Quantos podem dizer um amém por isso? Foi intenso, foi longo. 5 domingos. Só que aqui, irmãos, nesse momento, eles acabavam de ser cheios da presença do Espírito Santo. No capítulo 3, eles estavam indo para onde? Para Jerusalém, para o templo. Eles estavam levando, irmãos, um ao outro, indo lá em direção. E quando eles estavam chegando, eles dão de cara com um coxo de nascença que diariamente era colocado na porta do templo para pedir esmolas. E olha só o que vai dizer no versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, nisto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e... Quem crê nisso, irmão, que nós vamos viver? Ou era do tipo de pessoa que ficava vendo isso pela TV e dizia assim: isso foi comprado? Quem já falou isso, já imaginou já? Não era isso que a gente via, né? Algumas coisas, um avivamento que a gente viu na década de 90. Eu falava: isso é mentira, pô. Isso é mentira, isso é balela. Eu acredito que o cara chegou lá e pagou um dinheiro, aí o outro cara foi lá. Eu pensava isso direto. Até Jesus ter um encontro real com esse cara. Porque uma coisa que eu não pensava ia ser crente, muito menos pastor. E hoje eu estou à espera, irmão, de viver algo sobrenatural, assim como esses homens viveram. Assim como aqueles homens viveram, assim como Pedro e João viveram. Irmãos, eles estavam cheios do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo não está olhando para as melhores condições para viver milagres. Amém, igreja? Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, a gente não fica esperando, não. Vamos esperar a economia ficar boa, né, pastor? Para a gente climatizar a igreja, né? Vamos esperar a economia ficar boa, né, pastor? Para a gente poder ter um filho, né? Vamos esperar ter um carro para acontecer algo. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo não está de olho com as coisas da terrena, mas está ligada com as coisas dos céus. Eu estou querendo dizer que você não tem que ser precavido. Eu já vou, para você não ficar pensando que você tem que fazer tudo e dê na terra. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que testifica as maravilhas do Senhor Jesus. É uma igreja que vive os milagres do Senhor. É uma igreja, irmãos, que vive as maravilhas do Senhor. Será que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, irmãos? Será que você está entendendo isso? Ou você veio para aqui, para esse lugar, só para chegar ali naquele lugar e ser visto? Será que você veio nos visitar só para ver se a igreja era boa, se o culto era bom? Quem disse que o culto é para você? Quem disse que o culto tem que ser bom para você? Para você, eu acho que hoje foi bom, hoje não foi forte não. Irmãos, Deus deseja que a sua igreja seja cheia da presença do Senhor. E olha só, irmãos, o que acontece. Atos capítulo 3, um grande avivamento. Pedro e João vai para o Sinédrio, acontece milagres. Atos capítulo 4, irmão, a igreja foi perseguida e houve uma oração e renovação do Espírito. As cadeias quebraram, as cadeias tremeram, irmãos, o chão tremeu. Atos capítulo 6, irmãos, milagres e prodígios. É levantado um homem chamado Estevão. Irmãos, mas nem por conta disso não tiveram de ter lutas. Atos capítulo 7, Estevão é apedrejado.
Mas até no apedrejamento, um homem cheio do Espírito Santo, olha que Estevão diz: Senhor, não leve em conta aquilo que eles estão fazendo. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Que Deus deseja ser que nós sejamos uma igreja cheia da presença dEle, para que nós possamos avançar, para que nós possamos amar, para que nós possamos pregar o Evangelho na sua totalidade. Atos capítulo 8, o Evangelho chega na cidade de Samaria. A pregação, irmão, de Filipe. Pedro e João vão para lá, descida do Espírito Santo em Samaria. Atos capítulo 9, a conversão de um homem que perseguiu a igreja, chamada Saulo de Tarso. Será que o Evangelho é poderoso para fazer? Claro que é. Mas ele conta com homens e mulheres que estejam cheios do Espírito Santo de Deus. Ele conta com mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças que estejam cheios do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza, irmão, que você veio da sua casa para cá nessa noite, não para se estar no lugar e se sentir bem, mas você veio para dizer assim: Deus, eu preciso da tua presença. Senhor, eu preciso da tua presença. Feche seus olhos. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, eu preciso ser cheio da tua presença. Senhor, eu preciso ser cheio da tua presença. Por quê, pastor? Porque você precisa, irmãos. Senão você não vai vencer as tentações da tua vida. Senão você não vai ter um coração igual de Cristo. Imagina aquela igreja, irmão, recebendo Saulo de Tarso, o homem que mais perseguiu a igreja. Imagina as pessoas que estavam lá naquele lugar ter que receber pessoas que perseguiram, mas o Evangelho estava lá sendo pregado, transformando homens e mulheres à sua imagem e semelhança, à semelhança de Cristo. E Cristo, irmãos, quando voltar, Ele não vai vir atrás de uma igreja que está com dúvida sem estar com dúvida, se quer ou não quer ser cheio da presença do Senhor. Cristo vai voltar para pregar uma igreja para o seu grande dia, uma igreja que ama e é cheia da presença dEle, uma igreja que deseja ser cheio da presença do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo nós não somos transformados. Sem o Espírito Santo nós não somos santificados. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos santificados. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos transformados à imagem e semelhança dele. Mas eu creio numa igreja que está clamando, pedindo de novo por mais da presença dele. Eu creio numa igreja que está clamando e pedindo por mais da presença dele. Feche seus olhos e comece a cantar essa canção conosco. Feche seus olhos e faça dessa canção a sua oração.